Bom dia, pessoal. Hoje, dia 4 de julho de 2024, nós estamos na nossa última aula de Direito Financeiro e Tributário 2. Vai ser uma aula bônus do nosso curso. A rigor, essa matéria é uma matéria que a gente dá na disciplina de tributos em espécie, mas como é muito importante para efeitos de prova da OAB e conhecimento geral mesmo, eu sempre gosto de dar essa aula quando temos oportunidade, tá? Antes que vocês me perguntem, tradicionalmente eu cobro esse conteúdo nas provas quando eu dou essa aula, que no fundo eu cobro mais os exemplos que eu vou dando, que são exemplos que eu já dei, eu já falei desses exemplos nas aulas anteriores, e aqui a gente tem uma oportunidade de reiterar, de reforçar esses exemplos, tá? É claro que não vou na prova cobrar muito isso, certo? Porque é um conteúdo suplementar, mas é algo que vocês vão ver que eu vou ficar mais à vontade de dar um exemplo de suspensão da exigibilidade, por exemplo, tratando de um imposto. Fica pertinho aqui, Orley, da gente. Tem o nosso lanche aqui. Bom, então a gente começa no artigo 153 da Constituição, tá? Se a gente for recapitular o caderno, a gente vai ver que a gente parou no 152, que é aquele princípio da não discriminação de bens e serviços em razão da origem e destino. E a gente pulou o 153, 154, 155, 156 e voltamos no 157, que é o que começa a tratar da repartição de receitas tributárias. Então, esses foram os únicos artigos que a gente não enfrentou. Então, o que eu vou fazer aqui? Por absoluta falta de tempo, eu vou simplesmente ler os artigos com vocês, dando breves explicações, tá? E fazendo assim um voo panorâmico em relação a esses impostos. O Marcelo, a Aline, o Ravi, o Ananias, a Kendra chegou a participar como ouvinte, a Línica, estão fazendo o curso de tributos em espécie. Então, no curso de tributos em espécie, a gente vê isso com muito mais profundidade. Tudo bem? Então, fica um convite para quem não fez a disciplina fazê-la, né? É uma disciplina bem tranquila, assim, avaliação por trabalhos. Então, é mais tranquila bem mais do que uma obrigatória. Então, vamos lá. O artigo 153 vai trazer os impostos federais. Quase todos os impostos federais estão aqui. E o primeiro, compete à União instituir imposto sobre importação de produtos estrangeiros. A palavra importação é uma palavra técnica. Então, quando a gente escuta a palavra importação no direito tributário, ela significa trazer um bem do exterior com ânimos de definitividade. A Letícia fez a matéria também, esqueci de falar, mas fez no outro semestre. Então, trazer um bem para o Brasil com ânimos de definitividade. Então, por exemplo, vem um bem para uma exposição de arte. Por exemplo, recentemente não, mas algum tempo atrás houve uma exposição das obras de Dalí, Salvador Dalí. Esses bens entraram no Brasil, mas com data para saírem, certo? Então não houve tecnicamente uma importação, portanto não se cogita de imposto de importação. O imposto de importação, o fato gerador é importação. E importação é entrada de produtos com ânimos de definitividade, ou seja, para que ele se incorpore à economia nacional. Tá legal? E aí, quando um bem entra no Brasil sem se incorporar à economia nacional, esse bem, ele normalmente deve entrar num chamado regime especial aduaneiro, em que esse produto entra e existe uma formalidade em que é documentado que esse produto não vai ficar aqui definitivamente, ele vai sair do Brasil em algum momento. Existem vários desses regimes especiais aduaneiros. Por exemplo, o regime do repetro, que é quando entra um bem para ajudar na indústria do petróleo, depois ele é devolvido. O regime de admissão temporária,
em que, por exemplo, esse caso da exposição, o caso, por exemplo, salvo engano, a Cisco, aquela empresa enorme de informática, emprestou um monte de roteadores para as Olimpíadas. E eles, depois das Olimpíadas, eles tinham que voltar. Por exemplo, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Entram os veículos, depois eles saem. Então, são regimes especiais aduaneiros, em que acontece uma coisa chamada suspensão do imposto, que não tem nada a ver com a suspensão da exigibilidade. Tá legal? Suspensão do imposto é um instituto típico do direito aduaneiro, ou seja, envolve imposto de importação, em que há uma presunção de que esse produto, eventualmente, ele pode acabar ficando no Brasil no final das contas. Então, ele é como se cobrasse o imposto, mas suspendesse esse imposto durante o regime especial aduaneiro, e aí depois, se depois de 2 anos, ou o prazo estabelecido no regime especial, o produto não voltar para o seu país de origem, existe a incidência do imposto de importação. Tá? Tem muito mais coisa para falar disso, pessoal, mas lembrem que essa aula é um voo rasante, tá? Vou falar de todos os impostos. Bom, é um imposto que incide sobre importação de produtos. E a gente aqui, em tributos em espécie principalmente, a gente faz uma diferença entre bem, produto e mercadoria. O bem é uma terminologia muito ampla, que engloba tanto bens móveis quanto bens imóveis, tanto bens corpóreos quanto bens incorpóreos, certo? É o conceito mais amplo que tem o de bem. Produto, normalmente, é um bem móvel corpóreo, certo? Embora esse conceito de corporeidade esteja sendo discutido atualmente. Por quê? Porque você considera o software um produto. Uma música que você baixa no teu computador pode ser um produto, certo? E a gente avaliar a corporeidade de um software é muito difícil. Tem corporeidade? Eu acredito que tenha, porque senão não ocuparia espaço no HD. Então, alguma coisa, algum aspecto material, aquilo importa, certo? Mas produto, em geral, é considerado um bem móvel corpóreo. E o que é mercadoria? É um bem móvel corpóreo, um produto que é alienado por um comerciante. E o que é um comerciante? Comerciante é aquele que pratica atos de comércio com habitualidade ou em volume tão grande que configure uma ação de mercancia, tá? Então, por que isso é tão importante? Porque o ICMS, por exemplo, ele incide sobre mercadoria, não incide sobre produtos. Hein, Pedro, Lei e Ju, se vocês quiserem ficar pertinho aqui para poderem participar do lanche. Então, por exemplo, se eu vou e compro um carro na concessionária, a concessionária é comerciante, certo? Ela vende carros com qualidade, ela vai pagar o ICMS. Se eu compro o mesmo carro do Marcelo é comerciante? Não. Então ele não vai pagar o ICMS, porque o fato gerador do ICMS é venda de mercadorias, beleza? Quando a gente fala do imposto de importação, está falando de produtos. Portanto, a incidência acontece independente de quem está vendendo ser comerciante ou não, beleza? E para finalizar, o imposto de importação ele incide também sobre a chamada mala dos viajantes, né? Então, quando você tem a compra, você traz na sua bagagem um bem em valor superior, salvo engano, hoje é $1.000, né? Acho que é $1.000. Isso gera a incidência do imposto de importação. A rigor, qualquer produto que você traz geraria incidência do imposto de importação desde que você traga com ônibus de definitividade. Mas existe uma isenção para entradas mensais de até $1.000. Tudo bem? Eu lembro que, em uma ocasião, fui aos Estados Unidos
era $500 o limite da isenção. E eu ia comprar um celular que era tipo $502. E aí eu lembro de ter pechinchado com o cara lá da loja, né? Eu falei, olha, poxa, me faz um desconto aí de $3, né? Para não pagar imposto de importação, né? Então, é claro, eu pagaria sobre os dólares que eu ultrapassasse. A mesmo assim ia ser chato pra caramba, né? Ter que recolher guia. Tá legal? Então esse é imposto de importação. Compete à União também. Esse é o imposto, né? Só para a gente saber, imposto de importação. Ele é um imposto federal, é um imposto real, beleza? Porque ele não se preocupa muito com a capacidade contributiva subjetiva. Imposto real é um imposto instantâneo, que eu faço tiradoria instantânea, cada importação seja uma incidência, né? Ele é um imposto, em geral, proporcional, porque a alíquota é uma alíquota determinada, independente do valor do bem, não é progressivo, entendeu? Então, por exemplo, a alíquota do imposto de importação sobre notebooks é de 10%. Comprei um notebook de $20 mil, 10%. Comprei um notebook de $1.000, 10%. Ele é proporcional, certo? E é direto, porque ou ele não admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro, ou essa repercussão é juridicamente relevante, certo? Imposto de importação, só para finalizar, tratamento constitucional dele, ele tem o princípio da legalidade se aplica em relação a ele de forma mitigada, ou seja, para aumentar e reduzir alíquotas, o Poder Executivo pode, por ato do próprio Executivo, fazer isso, é um ato de um órgão chamado CAMEX, e não depende de lei para aumentar a alíquota, desde que esse aumento esteja dentro dos limites fixados por lei. É exceção ao princípio da anterioridade e exceção à noventena. Beleza? Imposto de exportação. Aqui fala, compete à União instituir imposto sobre exportação de produtos, quer ver? Compete à União instituir imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Então, percebam, né? Também é produtos, beleza? Exportação e para o exterior. Por que a Constituição fala exportação para o exterior? Porque em algum momento no passado houve a tentativa de se cobrar imposto de exportação para bens encaminhados à Zona Franca de Manaus, como ela é considerada uma área especial, né? E também, em algum momento, esse imposto transitou, salvo engano, pela competência dos estados. Então, a doutrina fala que havia uma intenção de se cobrar imposto de exportação quando um bem saísse de um estado para outro estado, tipo Rio de Janeiro para o Espírito Santo. E o Supremo declarou inconstitucional. Então, tanto o CTN quanto a Constituição dizem que a exportação é para o exterior. Tá legal? E lembra que se a importação é a entrada de bens com ânimos de definitividade no Brasil, a exportação é a saída de bens com ânimos de definitividade. Se a pessoa leva um bem, né? Eu viajei para os Estados Unidos, levei meu notebook, estou trazendo de volta. Bom, em nenhum momento eu levei para lá com ânimos de definitividade. Então, em nenhum momento houve exportação para depois ter uma importação. Tudo bem? Agora, aqui a Constituição fala em bens nacionais ou nacionalizados. Qual a diferença de bens nacionais para nacionalizados? Os bens nacionais, produtos nacionais, são aqueles produzidos no Brasil. E os nacionalizados são aqueles que foram importados, ou seja, entraram no Brasil com ânimos de definitividade, foram incorporados à economia nacional, né? Então foram nacionalizados e agora estão sendo exportados. Então esses produtos nacionalizados, eles ensejam a incidência do imposto de exportação. Então, se por exemplo a TAM comprou uma aeronave da Airbus, aí essa aeronave agora importou, né?
pagou imposto de exportação. Agora a TAM quer vender essa aeronave para o Uruguai, para um país da África. Não sei, quer vender. É um bem nacionalizado, se vender, enseja um imposto de exportação. Tudo bem? Só que a gente tem que ter visto o seguinte, pessoal. Como regra mais do que geral da nossa Constituição e do CTN, da legislação tributária, sempre quando a gente está diante de uma exportação, há uma tendência de desonerar o exportador. Na importação, a tendência é de onerar o importador, justamente para fazer com que o Brasil tenha mais facilidade de exportar, né? Então, o que acontece? Quando há uma exportação, em geral, não incide o imposto de exportação. O imposto de exportação, pessoal, quase em tudo é alíquota zero. Lembra que eu falei para vocês a diferença de isenção, alíquota zero? Lembra? O imposto de exportação, ele quase tudo é alíquota zero. Pega para mim meu microfone ali, por favor, que embora eu esteja pertinho, eu ainda vou forçar um pouco menos a minha voz. Obrigado. Vou botar bem baixinho aqui para não ficar alto. Tá legal? Então, os únicos produtos hoje no Brasil que são objetos de alguma alíquota no imposto de exportação, a gente viu na aula de tributos em espécie, exportação, eu falei importação, né? É exportação de armas, cigarros e coisas relacionadas a armamentos também, tá? Então, o imposto de exportação, ele incide sobre pouquíssimos produtos. Normalmente tudo é alíquota zero. Mas ele pode chegar a 30% com uma alíquota normal dele, e essa alíquota pode chegar a 150%. Ele é um imposto extrafiscal, eu não falei isso em relação ao imposto de importação, né? Ele é um imposto extrafiscal porque ele tem como objetivo regular o comércio exterior do Brasil. Quando é que vai haver incidência do imposto de exportação em regra? Quando houver uma crise de abastecimento de produtos no Brasil. Tá? Então, por exemplo, a gente está precisando muito de seringas e agulhas por conta da Covid, para aplicar a vacina. E, de repente, tudo está sendo exportado. E aí o Brasil aumenta a alíquota do imposto de exportação para tornar desinteressante a venda no mercado internacional e estimular a venda no mercado interno. Tudo bem? Então, é para induzir um comportamento. Também é exceção à anterioridade, exceção à noventena e tem mitigação de legalidade também. Mesma coisa que o imposto de exportação. E tem a mesma classificação: federal, real, instantâneo, extrafiscal, proporcional e direto. Tá legal? Isso tudo a galera aqui já estudou. Então já estou fazendo assim um pouco como pressuposto de que vocês já estão por dentro dessas classificações. Certo? Terceiro tributo: imposto de renda e proventos de qualquer natureza. É o terceiro imposto da União. Esse imposto, ele incide sobre renda e proventos de qualquer natureza. O que é renda? Caraca, que agilidade, né, viu? Isso aí é deixar... É isso aí. É um filho que está caindo do sofá, o outro que está despencando da cama. Boa. Então, o que acontece, pessoal? O que é isso, renda e proventos de qualquer natureza? A renda, ela em geral, significa que há um acréscimo patrimonial. Renda são os acréscimos patrimoniais que decorrem do seu trabalho, do seu capital ou da combinação de ambos. Então, por exemplo, o Ananias tem a bolsa de monitoria dele. Se essa bolsa de monitoria não for simplesmente uma indenização, a rigor é uma renda. Ele está tendo um acréscimo patrimonial pelo trabalho dele. Quando tem umas bolsas que são só indenização, só ajuda de custos, aí não. Por quê? Porque você tem que diferenciar renda, um rendimento de uma indenização.
Na indenização, apenas a recomposição de um patrimônio que já existia, beleza? E que você, por exemplo, tinha um carro, esse carro foi roubado, esse carro valia 50 mil reais, ele foi roubado e aí a seguradora te dá 50 mil reais em espécie. Então você tinha um patrimônio de 50 mil reais em carro e passou a ter o mesmo 50 mil reais, só que agora em espécie. Houve acréscimo de patrimônio? Não. Então, quando há uma verba de natureza indenizatória, não incide imposto de renda. Certo? Uma indenização por dano material, não incide. Indenização por dano moral, o STJ entende que não incide. Então, verbas indenizatórias, né? Um aviso prévio indenizado, né? Não incide. Tudo bem? Chega pertinho, Laura, para participar do lanche aqui. Pega uma cadeira, senta aí perto. Então, o que acontece, gente? A renda, então, é acréscimo patrimonial que decorre do seu trabalho, que pode ser salário, remuneração, soldo, vencimento, da exploração do seu capital. O que é isso? Poxa, eu tenho um imóvel, eu alugo um imóvel, estou recebendo um dinheiro. Isso é acréscimo patrimonial que decorre da exploração do meu capital. Eu tenho investimento, eu tenho ações em bolsa. Tudo isso são acréscimos patrimoniais que decorrem do meu capital. Ou da combinação de ambos. O que é a combinação de trabalho com exploração do capital? É a atividade do empresário. O empresário, por exemplo, tem uma máquina. Aí ele é um capital que gera produtos. Ele explora esse capital, mas ele trabalha também na administração disso. Então, a atividade do empresário normalmente é a conjugação do trabalho dele com a exploração do capital, e aí é renda, incide imposto de renda. E qual a diferença de renda para proventos de qualquer natureza? Proventos são todos os demais acréscimos patrimoniais que não decorrem nem do trabalho nem do capital. Beleza? Exemplo. Marcelo participou de um concurso de monografias e ganhou o concurso, ganhou 10 mil reais, que foi a melhor monografia. Então, os prêmios que nós recebemos, isso vale também para loterias. Um prêmio de uma loteria, ele decorre do trabalho ou do capital? Nenhum dos dois. Então, não é renda, é proventos, e incide imposto de renda sobre proventos. O aposentado que recebe aposentadoria. A aposentadoria é um rendimento que decorre do trabalho? Não, ele já trabalhou. Decorre da exploração do capital? Não, também não. Então é considerado um provento. Também incide imposto de renda. Tudo bem? Quem vai fazer a prova do TRF no domingo, essas questões são importantes. Então, o imposto de renda é imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tá? Ele é um imposto federal, direto também. O fato gerador é complexivo, porque ele ou periódico, porque leva em consideração todo um período de tempo. E aí você apura vários fatinhos geradores ocorridos ao longo do ano, e chega lá 31 de dezembro, você pega do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, o que teve de acréscimo patrimonial, e aí você apura o imposto de renda. Ele é um imposto fiscal, porque ele busca preponderantemente arrecadar e não induzir um comportamento. E ele é real, beleza? E é progressivo. O imposto de renda obrigatoriamente é progressivo. A Constituição, ela tem um artigo específico sobre imposto de renda, lá o 153, na verdade é um parágrafo 4º, e diz, desculpe pessoal, é o parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 3 será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Ou seja, a Constituição impõe que o imposto de renda seja progressivo. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Tá? E fala também dos critérios da generalidade e universalidade. Qual a diferença de generalidade para universalidade? Generalidade significa que todos devem pagar o imposto de renda.
Universalidade, que tudo deve ser objeto de imposto de renda. Ou seja, generalidade, todos pagam. Então, antigamente, por exemplo, os juízes, os políticos, os militares, eles não pagavam imposto de renda, porque isso se entendia que isso traria uma redutibilidade salarial ou remuneratória. Por decisão jurisprudencial, eles não pagavam. Hoje isso não é mais possível por conta do princípio da generalidade. Todos pagam. Em regra, todo mundo vai pagar, tá? Salvo se tiver uma isenção, né, que ali fundada em interesse público. Por exemplo, uma pessoa que tem uma cardiopatia grave aposentada, tem uma isenção e tem uma razão de interesse público para conceder isenção, mas em regra geral, todos pagam. E universalidade, tudo paga. Claro, tudo que tem a natureza jurídica de renda ou proventos. Se o cara recebe uma indenização, é uma hipótese de não incidência pura. Não tem nenhum tipo de tributo que incida sobre a indenização. Até porque na indenização não há manifestação de capacidade contributiva. Tá legal? A pessoa só está tendo uma recomposição do seu patrimônio. Bom, e ele se submete plenamente ao princípio da legalidade, se submete plenamente ao princípio da anterioridade, mas ele não se submete à noventena. Então, se tiver um aumento de alíquota, por exemplo, sei lá, aumento de base de cálculo, alguma questão, mudando a legislação do imposto de renda para aumentar o tributo no dia 31 de dezembro, a rigor já pode ser aplicada no dia 1º de janeiro, aos fatos geradores ocorridos a partir do dia 1º de janeiro. Tá legal? É claro que esses fatos geradores ocorridos no dia 1º de janeiro, por exemplo, houve uma alteração da legislação no dia 31 de dezembro de 2023, certo? Bom, já começa a valer no dia 1º de janeiro de 2024, porque respeitou a anterioridade. Mas a noventena não precisa respeitar, então já pode aplicar a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Um aumento de alíquota, por exemplo. Só que esse imposto de renda, pessoal, ele é complexivo. Então, a gente vai apurar todos os fatos geradores até 31 de dezembro de 2024 e a pessoa só vai fazer a declaração do imposto de renda, quando for pessoa física, em 2025. Tudo bem? Porque ele tem essa característica. Bom, o imposto de renda praticamente, quer dizer, metade dele é entregue àqueles fundos de participação dos municípios, fundos de participação dos estados, lembra? Da repartição indireta de receitas tributárias. Então, só metade do dinheiro fica com a União, o resto todo é dividido, tá? Bom, inciso 4. Compete à União instituir impostos sobre produtos industrializados. O que é produto industrializado, gente? Também é um conceito técnico. Industrialização é o processo de transformação física ou química de determinado bem ou o aperfeiçoamento desse bem para o consumo, certo? Então, é a transformação física ou química de determinado bem ou o aperfeiçoamento desse bem para o consumo. Tudo bem? Esse é o processo de industrialização. Só incide IPI quando há industrialização. Tá legal? Então, por exemplo, Línica tem uma né, negócio de uva lá, tem uma videira, mas não é vinícola de vinho, mas ela produz uvas. Mas eu vou chegar na vinícola do Ravi. Ela produz uvas. Bom, está produzindo uva, pessoal. A Línica vai vender essas uvas para uma vinícola do Ravi. Ela vai pagar imposto de produtos industrializados? Não houve nenhum processo de industrialização, alienação de bens agrícolas, tá? Ela plantou e a semente, pessoal, a semente é o fruto em potência, né? É isso? Então, é claro que a própria natureza fez o trabalho, não foi uma intervenção humana para alterar a natureza química ou física do bem, certo? Então, houve a produção do produto agrícola e vendeu para a vinícola do Ravi.
Fica pertinho aqui da gente. Pode. E aí o Ravi tem a vinícola. E o Ravi pega essas uvas e transforma em vinho. Ele está fazendo o processo de industrialização, pessoal? Ele está alterando a natureza física e química da uva? Sim, né, pessoal? Uma coisa é uva, outra coisa é vinho, né? É bem diferente, né, pessoal? Então experimenta, né? Tomar 1 litro de suco de uva e 1 litro de vinho. E aí, então tem uma diferença. Houve um processo de industrialização. Só que ele produz os vinhos em barricas, beleza? Ele faz o vinho em barricas. Todo mundo que quiser comendo pode vir aqui, pode pegar aqui. Vem mesmo, gente. Vem o vinho em barricas, vem em barricas de vinho, certo? Tonéis de vinho. Ele vende esses tonéis de vinho para Ananias. E Ananias, ele coloca esses vinhos em garrafa. Beleza? Gente, como é que é mais fácil tomar vinho? Em tonéis ou em garrafas? Concordam que é em garrafa? Né? Ele está, então, não está alterando a natureza físico-química, mas está aperfeiçoando aquele produto para o consumo. Portanto, há processo de industrialização ali. Então, ele vai pagar o IPI quando encaminhar o produto para o Ananias. Ananias vai pagar o IPI quando encaminhar o produto para o supermercado mundial, por exemplo. E o supermercado mundial, quando vender esse vinho para mim, ele vai pagar IPI? Ele está fazendo industrialização? Não, não vai pagar o IPI. Tudo bem? Quando a Línica vender o bem para o Ravi, as uvas, ela pagará IPI? Não. Ela pagará ICMS? Provavelmente, porque ela vende uvas com habitualidade. Beleza? Realiza uma operação de circulação de mercadorias. Quando o Ravi vender o vinho para o Ananias, as barricas, os tonéis, ele vai pagar IPI? Sim. Vai pagar ICMS? Sim. Também vai pagar os dois. Um é federal, outro é estadual. Quando o Ananias vender as garrafas de vinho para o supermercado mundial, o Ananias vai pagar IPI? Sim, porque aperfeiçoou para o consumo. O Ananias vai pagar o ICMS? Sim, porque ele é comerciante. Quando o Mundial vender o vinho para mim, o Mundial vai pagar o IPI? Não, porque não fez industrialização. Vai pagar ICMS? Sim, porque realizou a operação de circulação de mercadorias. Tudo bem? Beleza? IPI, pessoal, se submete à legalidade mitigada, porque ele é extrafiscal também, tá? Vamos lá, a classificação primeiro. Extrafiscal, porque ele tem como objetivo preponderante induzir a um comportamento, estimular a produção de determinados bens e desestimular a produção de outros. Por isso que o IPI do cigarro é tão alto. Ele quer desestimular a produção e o consumo do cigarro. E aí você tem ali, ele tem um caráter extrafiscal. Tudo bem? Ele é indireto, porque ele admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Beleza? E essa repercussão é juridicamente relevante. Então, o imposto que seria arcado pelo Ravi, ele repassa para o Ananias. O Ananias repassa para o Mundial. Sinistro aqui. Para o Mundial. E o Mundial repassa para o consumidor final. Mas não porque é IPI, porque o ICMS também é indireto. Tudo bem? Ele é indireto. Ele é federal, ele é real também. E é instantâneo a cada venda, cada alienação de produto industrializado, e seja a incidência do IPI. É claro que a apuração é mensal. Então, ele não vai a cada garrafa de vinho pagar um IPI. Ele vai pegar todas as garrafas que ele vendeu naquele mês e apurar o IPI de uma vez só. Tá? Ele admite creditamento, pessoal. Isso é uma coisa interessante no IPI. O IPI, ele, por exemplo, o Ananias comprou o vinho do Ravi, certo?
para botar na garrafa. Só que ele comprou também vidro para produzir garrafas. E comprou aquela cortiça para fazer rolhas. O vendedor do vidro, quando vendeu o vidro para ele, repercutiu o IPI, certo? O cara que vendeu a cortiça repercutiu também o IPI. Ele que vendeu o vinho em tonéis repercutiu o IPI. Tudo isso o Ananias pode anotar para se creditar desse IPI que ele arcou dos outros, para quando for pagar o seu próprio IPI, ele vai fazer o creditamento. Ele vai, olha, eu devo 100 de IPI, mas eu paguei 20 do Ravi, paguei 20 do cara que me vendeu o vidro, paguei 20 do cara que me vendeu a rolha. Então é o seguinte, tem 60 aí de crédito, então em vez de pagar 100, eu vou pagar 40. Tá? Tem direito de creditamento. Só que o IPI, o creditamento só é possível para aquelas coisas que incorporam o produto industrializado, ou então para aqueles produtos de embalagem e para os chamados bens refratários, que são alguns bens que se consumam completamente no processo de produção. Tá? Por exemplo, numa caldeira que produz aço, essa caldeira é de ferro, né? Como é que você produz um aço? Você coloca numa caldeira de metal, bauxita, ferro, um monte de coisa lá e derrete. Coque. Isso. E você derrete a coisa, certo? Você vai derreter tudo. E aí o que acontece? Mas o metal da caldeira, gente, pode derreter também, não é? Como é que o metal da caldeira não derrete? É porque se coloca uma argila, que é um chamado bem refratário, que se consome completamente na produção, entendeu? E, obrigado, Aline, vou botar aqui. Essa argila ela se consome completamente. Esse bem refratário pode ser creditado no IPI. Tudo bem? O creditamento 10 horas. A gente 10h05 retoma. Ele admite o creditamento, mas esse creditamento é só de créditos de coisas que incorporam o bem produzido, com exceção daqueles bens refratários e dos bens de embalagem. Não dá para entrar muito em detalhes com vocês, porque é muita informação. IPI a gente dá em 3 aulas lá no curso de tributos em espécie, tá? Já falei, né, que ele não se submete à legalidade plena, né? Ele tem mitigação à legalidade, ele respeita a anterioridade nonagesimal, a noventena, mas é exceção à anterioridade anual. Então, não sei se vocês vão lembrar, teve uma época, eu acho que eu comentei isso para vocês em aula, teve uma época que, na época do governo da Dilma, que foi concedida uma isenção, uma redução de alíquota de IPI para produtos da chamada linha branca, que eram fogão, geladeira, né, essas coisas. E aí tinha muita propaganda assim, aproveitem últimos dias do IPI reduzido, aproveitem a oportunidade. No fundo, ela já tinha suspendido a alíquota do IPI, só que estava correndo a noventena. Então a alíquota só poderia passar a ser exigida 90 dias após. Então, esses últimos dias para aproveitar a alíquota reduzida era o curso dos 90 dias da noventena. Então o IPI se submete à noventena, mas não se submete à anterioridade geral, tá? E as alíquotas podem ser modificadas a critério do Poder Executivo, tendo em vista o caráter extrafiscal dele, só que dentro dos limites da lei, por isso que a legalidade é mitigada. Tudo bem? Assim como o imposto de renda, o IPI também 50% dele é dado aos fundos de participação dos municípios, dos estados. Tem um pedacinho lá que é dado aos bancos do Nordeste, do Centro-Oeste, para projetos de desenvolvimento, né? É o 159, né? 159, que a gente já estudou quando estudamos a repartição indireta de tributos. Também, 10% desse IPI é dado a estados exportadores. A gente também estudou isso lá atrás, tá? Só que a União fica com pouco IPI, na verdade, fica 40% só da arrecadação. Depois nós temos o IOF.
o chamado Imposto sobre Operações Financeiras, né? É o nome popular do IOF, tá? No fundo, gente, ele não é um imposto sobre operações financeiras. Não é qualquer operação financeira que seja incidência desse imposto. São só 4 tipos de operação financeira que ensejam a incidência do IOF. As operações de crédito. O que é a operação de crédito? São os empréstimos. São as operações de empréstimo de pessoa jurídica. Você pega um financiamento, pega um empréstimo consignado, quando você paga a alíquota mínima no cartão de crédito, né, a taxa mínima, né, o valor mínimo, e financia o restante. Então incide o IOF. Já ouviram falar de alguns bancos dizendo assim: se você entrar no vermelho até 10 dias, a gente não cobra juros? Não tem? Acho que o Santander tem isso, alguns bancos. Você pode entrar no cheque especial durante 10 dias. Uma vez eu caí nisso, tá? Estava apertado, falei, não vai ter jeito, vou entrar no cheque especial e daqui a 5 dias eu vou receber minha remuneração. Entrei e de fato não cobrou juros, mas cobrou IOF, porque como foi um empréstimo, é uma operação de crédito, tá? Segundo tipo de operação financeira que incide o IOF, operações de câmbio. O que é operação de câmbio? É aquelas em que há uma troca de moeda nacional por moeda estrangeira ou moeda estrangeira por moeda nacional. Tudo bem? No Brasil não pode haver uma troca direta de moeda estrangeira por outra moeda estrangeira. Não pode. Você vai numa casa de câmbio, eu quero trocar euro por dólar. O que ele vai fazer? Ele vai trocar euro por real e vai incidir um IOF. Vai depois trocar esse real por dólar e vai incidir outro IOF. Tá legal? Bom, operações de seguro. O que são os seguros? Seguro é aquele contrato aleatório, né? Em que aquele segurado, ele paga algo chamado prêmio para a seguradora. Ele paga prêmio, ou seja, paga uma quantia para a seguradora, e a seguradora é obrigada a pagar uma indenização ao segurado no caso de ocorrer um sinistro. Beleza? Sinistro é aquela situação indesejada. Tudo bem? Então, por exemplo, eu pago o prêmio para ter o seguro de carro. Né? Paguei R$ 2.900 para ter o seguro de carro. Se esse carro for roubado, se eu bater e tiver perda total, eu vou receber uma indenização. É claro que eu não desejo isso, né? Então a gente fica torcendo para nunca usar o seguro, certo? Bom, essa operação de seguro enseja o IOF. É a terceira hipótese de incidência do IOF. E finalmente, a última hipótese de incidência do IOF são as operações envolvendo títulos e valores mobiliários. O que são essas operações envolvendo títulos e valores mobiliários? Bom, valor mobiliário é um conceito bem amplo, tá, pessoal? Por exemplo, lembra que a gente estudou que, também quando estudamos repartição de receitas tributárias, que existe o IOF ouro, né? Que é aquele que incide na extração do ouro, na importação de ouro, e 100% dele é dado para estados e municípios. Então, por quê? Porque o ouro ele pode ser considerado um valor mobiliário. Assim como, por exemplo, as debêntures das empresas. As empresas às vezes pegam empréstimos, emitem debêntures, né? Então você tem ali alguns títulos. Qual é a diferença do título para o valor mobiliário? O título é o valor mobiliário cartularizado. O que é cartularizar uma coisa? É transformar em um documento. Então você tem um papelzinho que vale uma fortuna. É um documento, é uma cártula. O título é um valor mobiliário que é cartularizado. O ouro, por exemplo, ele não é cartularizado. Não é um papelzinho, né? Então, é considerado simplesmente um valor mobiliário. Quando há uma alienação desses títulos, há uma negociação desses títulos, desses valores mobiliários, há a incidência do IOF. Tudo bem? O IOF também é extrafiscal.
Ele serve para regular o mercado financeiro interno. Lei extrafiscal também. Então, ele é exceção à anterioridade, exceção à noventena e tem a legalidade mitigada. Beleza? Exceção à anterioridade, exceção à noventena e legalidade mitigada. É um imposto que é instantâneo, real, direto, normalmente proporcional, certo? E federal. Tá? Esqueci alguma classificação? Já falei extrafiscal, né? Tudo bem? Bom, esse é o IOF. Tem muito mais coisa para falar de IOF, gente. Sinto muito. Ele é direto. Por quê? Porque ainda que a casa de câmbio sempre, por exemplo, faça a repercussão, né? Ela aí também, o banco, quando empresta, é claro que ele vai embutir o IOF ali, né? No empréstimo, o valor. Tem repercussão, mas essa repercussão não tem relevância jurídica. O que significa isso? Uma repercussão sem relevância jurídica. Ela não dá direito a acreditamento, como o IPI, por exemplo, o ICMS, e não se aplica aquele artigo 166 do CTN, que é aquele que diz que os tributos que por sua própria natureza admitam a repercussão, são ônus econômico-financeiro, o sujeito só pode obter a repetição de indébito se ele comprovar que não repercutiu ou que está autorizado por quem sofreu a repercussão. Não se aplica o 166 do CTN para o IOF. Tá legal? Então essa repercussão não tem relevância jurídica, então ele é considerado um imposto direto. Os únicos impostos indiretos que nós temos são IPI, que é federal, ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o municipal, quando destacado na nota fiscal essa repercussão. Tá? São os únicos indiretos. Macete, são os únicos. Talvez pergunte isso na prova, porque eu vivo cobrando esse tipo de questão na prova, tá? Isso é novidade para vocês? Eu já falei disso, não falei? Nas outras aulas? Já falei, só estou reforçando agora, tá? Os únicos indiretos são esses. É claro que agora com a reforma tributária, o IBS também e o imposto seletivo, tá? Após a reforma, esses dois passaram também a ser considerados impostos indiretos. Bom, depois, ITR, só para vocês saberem, tá? O IOF, na Constituição está escrito assim: compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários. Ela dá a dica, a Constituição. O pessoal chama de IOF, mas o nome correto do imposto seria Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos e Valores Imobiliários. É mais fácil falar o quê? Isso ou IOF? IOF, tá? Bom, outro dispositivo é o que trata do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, certo? É o 6º imposto que nós estamos estudando. Esse imposto é extrafiscal? Sim, pessoal, o ITR é extrafiscal, porque ele tem como objetivo preponderante desestimular a manutenção de latifúndios improdutivos. Então, como é que funciona ele? A preocupação não é tanto de arrecadar, porque se o sujeito está produzindo bastante, é muito pequenininha a incidência do ITR. Mas se o sujeito ele tem uma área imensa, em que ele produz menos de 30%, por exemplo, pode incidir a alíquota de 20% sobre o ITR, sobre 20%, uma alíquota gigante, né? E existe uma progressividade prevista na Constituição, que é uma progressividade extrafiscal. Por quê? Porque quanto mais improdutiva a propriedade, e maior será a incidência do ITR. Quanto mais produtivo e menor será a incidência do ITR. Há uma progressividade extrafiscal. Beleza? O ITR, ele não incide sobre pequenas glebas rurais. O que são pequenas glebas rurais? A Constituição diz assim: pequenas glebas rurais definidas em lei. Quer ver? Artigo 153.
Parágrafo 6º, quarto, isso aí, quarto. Será progressivo, o imposto previsto no inciso 6 será progressivo, terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. O que é uma pequena gleba rural? A lei vai dizer que na Amazônia Ocidental, que é a parte mais perto do Peru, ali Venezuela, né? Que é uma área de mata mais fechada mesmo. Essa gleba rural, se não me engano, vai ser de 200, né? 200 hectares, se não me engano. É uma área imensa. Por quê, galera? Porque a mata é fechada e você não pode derrubar a mata para fazer. Então, o cara tem uma área gigante, mas pode produzir pouco. Ele vai produzir, sei lá, açaí, borracha, não sei, entendeu? Na Amazônia Oriental, e salvo engano no Pantanal, tem umas... A lei vai falar, não vou saber de cabeça, tá? Salvo engano é 100. É uma área já menor, mas 100 hectares é coisa pra caramba, gente. É muita coisa. E para todo o resto do país, 50 hectares, tá? 50 hectares é uma bela de uma área, certo? É uma bela de uma área. É considerada pequena gleba rural e dá para o sujeito fazer uma bela de uma produção, tudo bem? E está imune ao ITR. Por que é imune? Porque é uma não incidência constitucionalmente qualificada. Isso é imunidade de ITR. Está na Constituição. Se tivesse só na lei, seria isenção. É o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. E o ITR tem outra característica. Ele normalmente é entregue 50% da arrecadação aos municípios onde está o imóvel rural. Mas se esse município ele assume a capacidade tributária ativa, né, que é delegável, lembra? Para poder fiscalizar, arrecadar, para ver se está sendo pago direitinho ITR ali, esse município fica com 100% da arrecadação de ITR. A União dá tudo para o município. Tudo bem? Até onde eu pesquisei, mais da metade dos municípios brasileiros, desculpe, Marcelo, assumiram essa capacidade tributária ativa e estão fiscalizando, para ficar com essa arrecadação de ITR. Bom. 7. Imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto não foi instituído ainda, tudo bem? Ele deve ser instituído por lei complementar. Já houve 2 ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, justamente em razão da não instituição. Uma do Maranhão, do governador do Maranhão, e outra do PSOL. A do governador do Maranhão, eu sei exatamente o que aconteceu, do PSOL não me lembro. Do governador do Maranhão foi julgada extinta sem resolução de mérito, porque o Supremo entendeu que não havia pertinência temática do governador do Maranhão pleitear a instituição do imposto de grande fortuna. Ele argumentava dizendo o seguinte: olha, tem sim. Por quê? Porque o Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil. E a previsão, por exceção, daquele princípio da não afetação da arrecadação dos impostos, é que toda a arrecadação do IGF, Imposto de Grandes Fortunas, será destinada ao Fundo de Combate à Pobreza. Então o Maranhão se beneficiará da instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, mas não convenceu e foi extinto sem resolução de mérito. Tá? Não tem muitas discussões. A única discussão que tinha era se, que a Constituição fala assim, né? Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. A única discussão era: qual o papel da lei complementar? É só dizer o que é uma grande fortuna e o imposto pode ser instituído por lei ordinária, ou se a lei complementar deve instituir todo o imposto sobre grandes fortunas. E prevalece na doutrina que a lei complementar deve instituir todo o imposto sobre grandes fortunas, dizendo, nessa ocasião, o que é uma grande fortuna. E percebam, tem que ser uma grande fortuna, não basta ser uma fortuna. A Constituição usou esse adjetivo. Isso é uma limitação ao poder de tributar, lembra?
As palavras, elas condicionam aquele que tem a competência tributária, certo? Esses são os impostos que já estão aí no 153. Só que o 154 da Constituição traz mais 2 impostos da União. Um é um imposto chamado Imposto Residual da União, que na verdade não é um imposto, pode ser vários, certo? Desde que a União descubra situações que ainda não são fatos geradores de outros tributos, né, ela pode criar um imposto. E já criou uma vez, que foi o Imposto sobre Movimentação Financeira, que foi o pai da CPMF, da antiga contribuição sobre, que hoje nenhum dos dois existe mais, certo? Mas por que a União não institui esse imposto residual, que deve ser instituído por lei complementar, não pode ter fato gerador de outros impostos já previstos na Constituição, nem base de cálculo, tem que ser não cumulativo? Por que ela não institui? Porque ela tem que distribuir 20% da arrecadação para estados. Isso está previsto lá no 157, inciso 2 da Constituição. Como ela tem que distribuir a arrecadação, ela não institui. Não vale mais a pena aumentar a alíquota de um imposto que ela não precisa distribuir para ninguém. Tá legal? E necessita de lei complementar, e sempre é antipático instituir imposto. Tá, pessoal? Bom, com isso a gente fecha os impostos federais. Impostos estaduais. São apenas 3, pessoal. Sendo que um deles vale por 10. É o ICMS. Então vamos lá. O primeiro é o mais fácil de todos. Bom, vou na ordem aqui do... Não vou para o mais fácil. O mais fácil é o IPVA, mas vamos lá. 155. Compete... peraí. Eu falei do imposto residual, desculpe. E tem um outro imposto federal, que é o imposto extraordinário de guerra. Está no 154.2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários. Esse é um imposto extraordinário. Por que ele é um imposto extraordinário? Porque ele não é ordinário. O que é ordinário? É aquilo que é do dia a dia. O extraordinário ele tem que ser criado em situações extraordinárias. Então tem que ser em caso de guerra externa. Guerra civil não pode. Guerra externa. Ou a sua iminência, ou seja, está quase acontecendo, todo mundo está vendo que vai acontecer. Beleza? E aí ele pode utilizar fatos geradores de impostos já existentes na Constituição. Pode criar um imposto extraordinário de guerra que incida sobre propriedade urbana, que nem o IPTU, não tem problema nenhum. Tá? Pode copiar fatos geradores já existentes. Lei ordinária, não precisa ser lei complementar, portanto pode ser instituído até por medida provisória. Beleza? Lembra que os impostos instituíveis por lei ordinária, a rigor, poderiam até ser instituídos por medida provisória, né, desde que convertidos em lei naquele mesmo exercício e tal, aquela coisa que a gente já conhece. E esse imposto extraordinário de guerra se submete plenamente à legalidade. Tem que ser... Agora, vocês acham que faz sentido submeter a noventena em anterioridade? Está comendo solta a guerra. Vamos esperar até 1º de janeiro do ano seguinte? Não tem sentido, né, pessoal? Tá? Então, não submete a exceção anterioridade noventena. Bom, impostos federais. Compete ao Estado e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. Transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens e direitos. Certo? É um imposto que incide sobre transmissões gratuitas, pessoal, de qualquer bem móveis e bens imóveis. Essa transmissão gratuita, ela pode ser intervivos, e a gente tem uma doação, ou pode ser causa-mortes, é o caso da herança. Então, tanto em caso de doação quanto em caso de herança, vai incidir esse imposto, que é o ITD, ou ITCMD. Cada um chama de um jeitinho, tá? Aqui no Rio, muita gente chama de ITD. Ele incide sobre doação e sobre transmissões causa-morte. Beleza? Quando essa transmissão ou doação ou causa-morte for em relação a um imóvel, qual o estado que vai cobrar o ITD? Vai ser o estado onde está situado o imóvel. Quando a transmissão acontecer de um bem móvel, a regra existente antes da reforma era o estado onde se processava o inventário. A reforma tributária mudou isso. Agora,
relativamente aos bens móveis, isso está no parágrafo 1º, inciso 2, desse artigo 155, relativamente aos bens móveis, títulos ou créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujos ou tiver domicílio o doador, ou o Distrito Federal. Então, agora o critério do domicílio, do de cujos ou do doador. Tá legal? Isso é importante que a reforma fez, porque como é um imposto estadual, cada estado fixava a sua alíquota. Então, Manaus, Amazonas, por exemplo, é 2%, Espírito Santo 4%, o Rio de Janeiro era progressivo, podendo alcançar 8%. Então, as pessoas iam abrir inventário no Amazonas para pagar 2%, entendeu? Da transmissão causa-morte. No inventário do meu pai, a gente fez no Rio de Janeiro, né? Onde ele estava domiciliado já mesmo antes da reforma. E a maior parte dos bens dele estava no Rio de Janeiro, tudo bem? Então a gente pagou o ITD no Rio de Janeiro, salvo para aquele imóvel que fica no Rio Grande do Sul. Só ele a gente teve que preencher uma guia e pagar para o estado do Rio Grande do Sul, porque era um imóvel, em relação a imóveis, paga para o estado onde está situado o imóvel. Tá legal? E em relação a bens, quando o doador está no estrangeiro ou o falecido morreu no estrangeiro, é necessário uma lei complementar federal para dizer qual estado vai arrecadar esse ITD. Tudo bem? A reforma tributária, num dos artigos, eu sempre pergunto isso ou para o Analisa ou para o... Ela estipulou um critério transitório enquanto não houver essa lei complementar. Depois você vê para mim, na emenda constitucional 132, está num dos artigos lá. Ela estabeleceu, enquanto não tiver essa lei complementar, fica valendo esse critério provisório. Tudo bem? O ITD, a jurisprudência diz que, embora não tenha previsão constitucional em relação a isso, o ITD pode ser progressivo, não tem nenhum problema dele ser progressivo, tá? Então o ITD pode ser progressivo, ou seja, como tem no Rio de Janeiro, a depender do tamanho da herança, o ITD vai de 4% a 8%, a depender do tamanho da doação, é de 4% a 8% a alíquota do ITD, tudo bem? Bom, depois, ICMS, pessoal, é o inciso 2. ICMS é difícil, tá, galera? É um imposto que tem muitas regras. Mas para a gente fazer um voo muito rápido, o ICMS, ele tem 5 hipóteses de incidência. 5. Enquanto o IOF tinha 4, né? O ICMS tem 5, que é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias, aí que é ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Que serviços são esses? Serviços de transporte intermunicipal e interestadual e serviços de comunicação. Então, antes da Constituição de 88, ele era o ICM, que incidia só sobre circulação de mercadorias. Com a Constituição de 88, ele se transformou em ICMS, porque meteram 2 serviços aí para ele: comunicação e transporte intermunicipal e interestadual, tá? Então, quais são 5 hipóteses de incidência? 5. Primeira, a circulação de mercadorias. Realizar a operação de circulação de mercadorias. Essa operação de circulação de mercadorias tem que ser uma circulação jurídica de mercadorias. O que significa uma circulação jurídica? Significa que aquela mercadoria, ela vai ter um novo dono. Ela tem que haver a mudança de titularidade daquela mercadoria. Não basta a circulação física, né? Uma loja no Plaza Shopping de sapato. Aí a pessoa vai, olha o modelo, fala: gostei desse sapato. Deixa eu ver aqui, não tem meu número aqui na loja, mas tem no estoque, que fica numa loja aqui na frente, do mesmo dono. Então, vai lá o funcionário, vai na loja, tira do estoque. Esse estoque tem um CNPJ próprio,
e aí traz, mas é a mesma pessoa jurídica, e traz para a loja no Plaza o sapato do tamanho que a pessoa precisa. Houve uma mera circulação física do bem, do estoque para a loja, beleza? Depois vai haver uma circulação jurídica da loja para quem comprar o sapato. Antigamente, a Receita Estadual tentou cobrar 2 ICMS aí. Um dessa mera circulação física e outro da circulação jurídica. E o Supremo, já desde a década de 70, tem dito que o ICMS exige a circulação jurídica da mercadoria, tá? Eu vi um julgado que era 2 fazendas, só que uma no Mato Grosso do Sul e outra em São Paulo, e o cara transportando o gado. Só que alguma das fazendas queria cobrar porque estava transportando, mas aí chegou no Supremo e ele disse que, por ser a fazenda do mesmo dono, não mudava. Isso aí. Não gerava. Exatamente, é a circulação física, tá? Isso, pessoal, vale também para o IPI, tá? E o IPI, isso aí tem um outro tipo de circulação. Eu sei que é muito conteúdo, tá, galera? Mas, infelizmente, pelo tempo... Mas é interessante vocês saberem, né? Existem 3 tipos de circulação. Circulação jurídica, a circulação física e a circulação econômica. O que é a circulação econômica? É aquela em que um bem evolui na cadeia produtiva, independentemente de ter uma mudança de titularidade. Dizem, não sei se é verdade, mas que em algum momento o Habib's, ele cuidou de toda etapa de produção das esfirras dele. Desde a fazenda, que tinha um boi, e aí depois tinha o frigorífero, né? Vendia o boi para o frigorífero transformava aquele boi, né, em carne, que mandava para uma outra indústria, que transformava a carne em carne moída, transformava em outra, ia para outra indústria, transformava carne moída em carne moída temperada, e aí ia para outra indústria do Habib's, transformava carne moída temperada em esfirras e quibes, que ele mandava para uma outra loja que vendia quibe e esfirra, tá? Se percebam que esse produto, ele evoluiu na cadeia produtiva, inclusive do ponto de vista de diversas etapas de industrialização, beleza? Mas não incide o IPI nessa circulação econômica. Por quê? Porque não houve alteração de titularidade do bem. O Supremo decidiu isso recentemente em relação ao IPI, e já tinha decidido isso há muito tempo em relação ao ICMS. Tudo bem? Então, circulação jurídica de mercadorias. O que é mercadoria? É aquele produto alienado por comerciante. Por isso que no Mercado Livre, vocês vão comprar coisa que vai chegar com nota fiscal e outras coisas que vão chegar sem nota fiscal. Porque quando quem vende no Mercado Livre não é comerciante, ele não vai pagar o ICMS, nem vai emitir nota fiscal. Tá legal? Porque não está vendendo uma mercadoria, está vendendo um produto. Tudo bem? Entendido isso? Segunda hipótese de incidência do ICMS. Serviços de transporte intermunicipal e interestadual. O que é transporte intermunicipal e interestadual? É aquele transporte em que de bens, pessoas e cargas, né, de valores que vão de um município até outro município ou de um estado para outro estado. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu pego a barca, a rigor, a barca faz um transporte intermunicipal. Quando eu pego o 53, o 47, para rodar aqui em Niterói, há um transporte intramunicipal. O transporte intramunicipal dá ensejo à incidência do ISS, Imposto Municipal. O transporte intermunicipal dá ensejo à incidência do ICMS. Tá legal? Bom, serviços de comunicação, terceira hipótese de incidência do ICMS. Esse serviço de comunicação é aquele... O que é um serviço de comunicação, pessoal? Tem várias doutrinas sobre isso, mas o que me parece prevalecer? Para que a gente tenha um serviço de comunicação, a gente tem que ter 3 figuras. Tem que ter um emissor da mensagem, um receptor da mensagem e alguém que leva a mensagem do emissor para o receptor.
todas as 3 figuras perfeitamente identificáveis. Então, Laura telefona para Larissa, emissora, receptora, e tem alguém levando a mensagem do emissor para o receptor, que a Claro, a Vivo, está promovendo um serviço de comunicação, tá? Então, incide sobre isso a comunicação, o ICMS, tá? Se eu não identifico o receptor, eu não tenho propriamente um serviço de comunicação, eu tenho um serviço de difusão. Então, hoje eu vim escutando a CBN. CBN não promove tecnicamente um serviço de comunicação, porque eu identifico o emissor, eu identifico quem leva a mensagem, mas não identifico quem é o receptor. Você tem rádio aberta, quem é o receptor? Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Então, não incide o ICMS na difusão, na radiodifusão e na teledifusão, certo? Gratuita. Isso, inclusive, botaram na Constituição expressamente, né, para que ninguém tenha dúvida em relação a isso. Tem até essa imunidade expressamente prevista no artigo do ICMS. Tudo bem? Isso é serviço de comunicação. Mandar e-mail, provedor de internet, faz serviço de comunicação? A jurisprudência dos tribunais superiores tem entendimento simulado no sentido que não é comunicação, porque o serviço de provedor de internet é muito mais complexo do que meramente levar a mensagem do emissor para o receptor. Ele conecta as pessoas na rede mundial de computador, enfim, tem lá os argumentos. Não incide sobre o provedor de internet, tá? E não incide sobre serviços chamados serviços adicionados. O que são serviços adicionados? Caixa postal do celular, né? Alguns serviços que você tem ali, que as operadoras oferecem, mas que não é propriamente levar a mensagem do emissor para o receptor. São serviços extras. Antigamente, pessoal, existia o serviço de despertador. Você ligava, não tinha celular, você ligava para a operadora, só tinha uma que era a Telerge, depois virou Telemar, você fala, olha, eu quero que você toque o telefone aqui em casa às 5 da manhã, sem parar, até alguém atender. E você pagava lá alguma coisa para isso. E era um serviço muito utilizado, pode parecer bizarro hoje em dia, né? Mas eu utilizei, tá? Não tinha celular, você não podia confiar muito bem nos teus despertadores, você tinha um voo, uma coisa que você não podia perder, e não havia nada mais barulhento do que um telefone, pessoal. Era trim, 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 que eu acordava o prédio todo, entendeu? Tinha um serviço de auxílio à lista, você ligava para 102 e perguntava, eu quero o telefone do Marcelo, papapá. Se tivesse na lista telefônica, ela dizia, ó, anota aí o telefone do Marcelo, papapá e tal. Isso é serviço de comunicação? Não, é o chamado serviço de valor adicionado. Não incide ICMS, incide o ISS. Tudo bem? Quarta hipótese de incidência do ICMS: importação de bens. Quando você importa um bem qualquer, além do imposto de importação, você paga o ICMS importação. Por que você paga o ICMS importação? Porque isso é uma medida de justiça com o produtor interno. O cara internamente não tem que pagar o ICMS, então por que gerar uma vantagem concorrencial para o comerciante internacional? Certo? Então, quarta hipótese, o ICMS importação. Tá legal? E quinta hipótese de incidência: operações mistas que não incidem o ISS. Tem algumas situações em que há o fornecimento de mercadoria junto com a prestação de serviços. Isso se chama operação mista. Nessa operação mista, normalmente a lei do ISS diz, olha, em relação a isso vai caber o ISS. Por exemplo, a Aline vai fazer uma hidratação no cabelo. Vai ter o serviço da pessoa e vai ter o produto. Isso tudo é tributado pelo ISS, tá? Clínica leva o carro dela na mecânico. Vai ter ali a troca de peças e vai ter a mão de obra. Aí a lei do ISS expressamente vai dizer, nesse caso concreto, no caso de mecânicas, o ISS vai incidir sobre a mão de obra.
o ICMS vai incidir sobre a troca de peças. Agora, tem situações que não estão previstas na lei do ISS. Então, residualmente, aquelas operações mistas não previstas na lei do ISS, não tiver serviço com fornecimento de mercadoria, vai incidir o ICMS. Onde é que está isso? Na Constituição. Beleza? Em que artigo? No próprio artigo 155. Eu vou ler para vocês aqui. 155, inciso 2. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 2. Operações relativas à circulação de mercadorias, primeira hipótese de incidência. A prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, segunda hipótese de incidência. E comunicação, terceira hipótese de incidência. Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, porque se iniciou no exterior, você tem uma importação e se onera a importação. Aí depois vocês vão lá para o 155, parágrafo 2º, inciso 9. Incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então, quarta hipótese de incidência, importação de bens ou serviços. Que serviços são esses? Transporte e comunicação. Então, se vem um ônibus lá de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, transporte, acaba tendo um transporte intermunicipal, interestadual por aí, né? Incide o ICMS transporte. Se alguém liga de Buenos Aires para cá, o emissor está lá, o receptor está aqui, comunicação também. Agora, se é o contrário, pessoal, se sai um ônibus do Rio de Janeiro para Buenos Aires, se é uma ligação de Letícia para os Estados Unidos, aí é uma exportação do serviço. Né? Começa aqui e vai para fora. Uma exportação. Exportação é desonerada. Não vai incidir o ICMS. Só na importação. Tá? E última hipótese de incidência, que é essa quinta, está aqui, ó. Incidirá também sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Beleza? Essa é a operação mista, que não está compreendido na competência dos municípios, então vai incidir ICMS. Quer um exemplo muito legal de operação mista que incide ICMS? Serviços de restaurante. No restaurante você tem fornecimento de mercadorias e tem serviços também, não tem? Beleza. Então, aí vai incidir ICMS. Tá? Bom. Inciso 3, fala. Mas se o município regulamentar essa prestação de serviço, com esse fornecimento de mercadoria, aí deixaria de cobrar o ICMS? Não, porque isso está regulamentado na Lei Complementar 116, que é uma lei complementar federal que traz as normas gerais do ISS. Lembra, pessoal, que todo imposto ele tem que ter uma lei complementar trazendo as normas gerais dele? Então, o ISS tem as normas gerais. E é nessa lei complementar 116, que traz as normas gerais, que tem a lista de serviços. Então já está previamente estipulado nessa lista de serviços aquilo que vai ser da competência dos municípios. Tá? A lei complementar que regula o ICMS, só para vocês saberem, é chamada de Lei Candir. Lei Candir, é a lei complementar, salvo engano, 87. Se eu não me falha a memória, é isso mesmo, né? 87, né? Bom, vamos lá, pessoal. E aí o último imposto estadual é o IPVA. Esse é o mais tranquilo de todos, tá? É um imposto que incide sobre propriedade de veículos automotores. É um imposto que é preponderantemente fiscal, mas ele tem traços de extrafiscalidade. Então, ele tem alíquotas mais baixas para impostos, para transportes que poluem menos, certo? Então, carros a álcool, a gás e elétricos. Os elétricos, por exemplo, pagam 0,5% de IPVA no Rio de Janeiro.
muito pouco, né? A gasolina 4% do valor do automóvel. Ele é um imposto estadual, preponderantemente fiscal, né? Mas tem traços de extrafiscalidade. É um imposto que tem um fato gerador chamado continuado ou misto, porque a pessoa é dona durante todo um período de tempo, mas se considera ocorrido o fato gerador sempre no dia 1º de janeiro de cada ano, salvo se a lei do Estado prevê de forma diferente, né? Mas em regra 1º de janeiro. Ele pode ser progressivo, mas todos os estados têm adotado ele de forma proporcional, embora a reforma me parece que estabeleceu a progressividade, salvo engano, peraí, como regra, deixa eu ver aqui, 155, ó. A reforma estabeleceu, bom, deixa eu só falar uma coisa, desculpe galera, acabei pulando uma coisa importante, em relação ao ITD ainda, tá? É que a reforma trouxe várias alterações em relação ao ITD, que é o estadual lá de transmissão, causa morte e doação. Então, ela determinou que ele se tornasse progressivo. Então, os estados que ainda não estabeleceram a progressividade vão ter que estabelecer, tá? Então, a partir da reforma é obrigatório. Ele criou uma imunidade para a doação para instituições sem fins lucrativos com finalidade pública e social, finalidade de relevância pública e social, inclusive organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por ela realizadas na consecução de seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Ou seja, ela criou uma imunidade para a doação de bens para entidades filantrópicas, religiosas e científicas. Tem essa imunidade também, tá? Em relação ao IPVA, o IPVA também, parágrafo 6º do 155, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Então, o Senado vai dizer qual é a alíquota mínima do IPVA, para evitar guerra fiscal, a pessoa comprar carro em outro lugar. Poderá ter alíquotas diferenciadas em razão do tipo, do valor e da utilização e do impacto ambiental. Entendeu? Então vai ter o tipo, é o que? É uma ambulância, é um táxi, o valor, a utilização, a utilização que é mais, né? Se é um táxi, se é uma ambulância, tal, o tipo, se é um caminhão, se é um trator, e o impacto ambiental, aí incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. Isso é uma coisa com uma inovação da reforma, porque até a reforma se entendia que só incidia sobre transportes terrestres. Então agora a Constituição prevê, né, outros tipos de transporte, exceto as aeronaves agrícolas, tratores agrícolas, plataformas de petróleo e transporte aquaviário de concessões públicas, então a barca está fora, né? E parte de pesca artesanal, científica ou subsistência. Várias imunidades tributárias de IPVA que foram criadas pela reforma tributária. Tudo bem? Fala. Os veículos que são antigos que não pagam IPVA é isenção? Isenção. Não é Não. O Léo lembrou dos veículos antigos que não pagam IPVA. Esses são casos de isenção que cada estado estabelece, tá? E não é imunidade, que não está na Constituição. Finalmente, pessoal, impostos dos municípios. Primeiro, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, é o IPTU, certo? O IPTU, ele difere do ITR, que é o sobre territorial rural, por algumas razões. A mais importante é que um é rural e outro é urbano, né? Só que o que acontece, pessoal? Se você tem um imóvel urbano que tem destinação rural, por exemplo, eu tenho um imóvel aqui que eu faço plantação de orgânicos aqui no Ingá.
vai incidir o ITR, pessoal. Não vai incidir o IPTU. Porque a destinação do imóvel prevalece sobre a localização para efeitos da escolha do ITR ou do IPTU. Tá legal? Então, se você tem imóvel urbano com destinação rural, incide o ITR. Jurisprudência pacificada do STJ. Tem até recurso repetitivo em relação a isso, tá? O IPTU pode incidir sobre esse P do IPTU, que não tem no ITR, não é P de propriedade não, é P de predial. O IPTU, ele incide sobre terrenos e prédios. É imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Enquanto o ITR só incide sobre terrenos. É o que a gente chama de terra nua. Beleza? Não se considera plantações, não se considera a casa do fazendeiro, nada que tenha acima da terra, só o terreno. IPTU, então, predial e territorial. O ITR, só territorial. Tudo bem? O IPTU, ele é um imposto sobre a propriedade, e aí eu volto a uma coisa que eu falei para vocês quando a gente estudou interpretação tributária. Ele é imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana. Propriedade. Aí vem o CTN e diz assim, são contribuintes do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Cara, o possuidor a qualquer título pode ser o locatário. Cara, locatário é proprietário, pessoal? Então, como é que a jurisprudência resolve essa questão? Então, olha, é contribuinte do IPTU o proprietário, porque a Constituição está dizendo. O titular do domínio útil, tudo bem, que o domínio útil tem relacionado a enfiteuse, pessoal. E na enfiteuse, o sujeito tem todos os atributos do proprietário, tem chamada propriedade virtual. A única coisa que ele tem que fazer é pagar o laudêmio, caso ele venda o imóvel, e pagar aquele foro anual. Mas ele pode dispor, usar, né, gozar, usufruir, todos os atributos de propriedade. Então, tudo bem incidir sobre o titular do domínio útil. E esse possuidor tem que ser o possuidor com animus domini, ou seja, que age como se proprietário fosse, com posse ad usucapionem, ou seja, com posse que vai se transformar em propriedade por conta do usucapião. Tá legal? Então, contribuinte do IPTU só proprietário, titular do domínio útil e possuidor com animus domini. Tá legal? Única exceção que eu conheço, o Supremo permite o lançamento do IPTU contra aqueles permissionários e cessionários de imóveis da União ou de entes públicos que estão sendo explorados economicamente. Na Barra da Tijuca, por exemplo, tem uma rua lá que metade da rua pertence à União, outra metade pertence a pessoas particulares, tá? Aí tem concessionárias que ficam na metade da rua de cá, concessionárias de automóveis na metade de lá. Se você não fizer que incida o IPTU em relação a esses concessionários de terrenos públicos, ele não vai ter esse custo e vai acabar vendendo os veículos um valor muito mais baixo. Então, excepcionalmente, para evitar uma violação ao princípio constitucional da livre concorrência, é admitida a cobrança de IPTU sobre esses concessionários, permissionários ou cessionários de bens públicos que exploram a atividade econômica. Esses caras não têm posse com animus domini, mas mesmo assim são contribuintes de IPTU. Pedro até viu na última aula para mim, tem tema de repercussão geral e tese fixada em relação a isso. Não vou saber de cabeça. 535, se eu não me engano. Eu atuei nesse processo, está em Brasília, fui despachar com os ministros, etc. Tá? Bom, que mais? E a Constituição prevê 2 tipos de progressividade para o IPTU, tá? A progressividade fiscal, que é aquela que visa arrecadar, quanto maior o valor do imóvel, maior a alíquota. Tá? Não é obrigatório, até hoje poucos municípios instituíram, mas ela é prevista. E uma progressividade extrafiscal,
que sempre foi previsto na Constituição, desde a sua origem, lá no artigo 182 da Constituição, que é uma propriedade que visa desestimular a existência de imóveis que não cumprem a função social da propriedade. Então, contra o plano diretor. Então, se você tem aqui em Icaraí, no Ingá, um terreno que não é edificado, que está aglomerando inseto, lugar de uso de drogas, está totalmente contra o plano diretor a existência daquele terreno ali. Então, em primeiro lugar, o município pode te obrigar a edificar ou a fazer um loteamento. Se você não fizer isso, no prazo estipulado, o município pode instituir um IPTU extrafiscal, que ele vai aumentar, ele vai ser progressivo no tempo, e pode chegar a uma alíquota de até 15%. Além do IPTU normal, o cara paga esse IPTU extrafiscal, para estimular ele a construir. E se nada der certo, se isso também não der certo, depois de 5 anos, pode haver desapropriação daquele imóvel, tá? Com pagamento com títulos da dívida pública. Isso está no artigo 182 da Constituição. Tudo bem? É um IPTU extrafiscal. Bom, 156, parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, que é esse que eu acabei de falar, o imposto previsto no inciso 1, que é o IPTU, poderá 1. Ser progressivo em razão do valor do imóvel, progressividade fiscal. 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. Se é imóvel residencial, pode ter uma alíquota um pouco menor, porque ele é mais essencial. Isso tem a ver com seletividade, pessoal. Se é um imóvel comercial, ele pode ter uma alíquota um pouquinho maior. E se é um imóvel só territorial, que é só uma reserva de valor para aquele cara, que está esperando valorizar para vender, ele pode ter uma alíquota ainda maior. É assim que costuma acontecer nos municípios. Residencial uma alíquota mais baixa, não residencial intermediária e apenas territorial mais alta. Tá? E também pode ter alíquotas diferentes a depender da localização do imóvel. Então, por exemplo, Eduardo Paes quer estimular que as pessoas se mudem para a região do Porto Maravilha. Põe uma alíquota do IPTU mais baixo ali, para que as pessoas... Isso tem um caráterzinho extrafiscal, né? Para induzir a um comportamento. Mas ele preponderantemente é fiscal. Tá? Segundo imposto, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tá? Ele difere do ITD, porque ele incide apenas sobre bens imóveis, enquanto o ITD incide sobre bens móveis e imóveis, e ele incide sobre operações intervivos, enquanto o ITD tem tanto intervivos quanto causa-morte, e ele incide apenas sobre operações onerosas, enquanto o ITD incide apenas sobre operações gratuitas. Tá? Quando alguém vende um imóvel, permuta, isso tudo é alienação onerosa. Incide esse imposto, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. Tá? Ele tem uma imunidade constitucionalmente prevista relacionada à integralização de capital social de empresas, tá? E de fusões, incorporações. Então, por exemplo, se Marcelo e eu vamos montar um escritório de advocacia, eu tenho 500 mil reais em dinheiro. O Marcelo tem uma sala na Amaral Peixoto de 500 mil reais, que vai ser lá nosso escritório. Então, ele pode integralizar o capital social com a sala. Eu integralizo o capital social com o dinheiro. Tá? Esse imóvel deixou de ser do Marcelo e passou a ser de Marcelo e Lourega Advogados, é outra pessoa. Houve a transmissão do imóvel. Onerosa, mas não incide, porque a Constituição diz que não vai incidir na integralização de capital. E se o nosso escritório foi incorporado por Aline AA Advogados, Aline Ananias Advogados, foi incorporado, né? E a gente, vocês compraram um imóvel, compraram nossa carteira de clientes, a gente vai ser empregado de vocês, sei lá. Bom, também não há a incidência do ITBI na transferência de propriedade do imóvel de Marcelo e Lourega Advogados para AA Advogados. A Constituição também dá essa imunidade. E, finalmente, pessoal, o imposto sobre serviço, para a gente terminar. O imposto sobre serviços, ele incide sobre serviço.
a dificuldade é dizer o que é serviço, tá? É difícil, o Supremo já bateu muita cabeça em relação a isso. Então, eu posso dizer que existiram 4 fases, tá? Assim, muito a grosso modo, e dando um voo rasante para tentar explicar o assunto. Em algum momento, o conceito de serviço estava relacionado à circulação de bens imateriais. Enquanto mercadoria, né, o ICMS incidia sobre circulação de bens materiais, produtos corpóreos, bens móveis corpóreos, o ISS incidia sobre a circulação de bens imateriais. A gente está numa sociedade muito materialista, então a gente tem dificuldade em entender o que é uma circulação de bens imateriais. Mas vocês não precisam ter dificuldade nenhuma. O que eu fiz aqui desde 9 horas da manhã? Circulação de um bem imaterial. Tá? Estou transmitindo conhecimento. Vocês se enriqueceram. Beleza? É muito legal. O bem imaterial, quando você divide, você não se empobrece. Você normalmente se enriquece. Porque quando você divide, você acaba fazendo com que ele aumente dentro de você. Tá? Então, esse é um ensinamento, por exemplo. Você vai a um médico. O médico te olha e fala: poxa, eu estou vendo que você está muito pálido, você precisa de vitamina D, você faz isso, vai melhorar o teu humor. Você está aprendendo, tendo conhecimento para resolver um problema físico. Ele não vai te dar nada. O máximo vai te dar um papel, uma receita, dizendo o que você precisa tomar para ficar bom. Beleza? Não há circulação de bens materiais, mas circulação de bens imateriais. Você vai no cinema, fui ver Divertidamente, Pessoal 2, amei o filme, tá? Achei muito legal, fui lá com meus filhos. Saí mais enriquecido, cara. Fui lá, sentei lá, paguei o negócio, ri pra caramba, entretenimento. Cara, bens imateriais, deu um monte de assunto para eu ter com as crianças, minha filha adolescente, ansiedade, uma barata. Né? Você vai numa massoterapeuta, tá tudo que travado, a pessoa vai vai te instala todo, papapá, você sai de lá andando retinho. Circulação de bem imaterial, tá? São os serviços. Então, antigamente se entendia que circulação de bens imateriais era isso, serviço era circulação de bens imateriais. Mais ou menos na mesma época se criou o conceito que serviço era a criação de uma utilidade a favor de outrem. O que é a criação de utilidade a favor de outrem? É fazer algo que seja útil para o outro, né? Sem ser o fornecimento necessariamente de uma mercadoria, a entrega de um bem, a mudança de titularidade. Pessoal, alguns anos atrás tinha KU Vídeo aqui na Paulo Alves, R$4 para alugar um DVD. Cara, era muito legal. Eu sempre falo isso nas minhas turmas, né? Eu passei 5 anos sem filho, né? Cara, todo final de semana, eu e minha mulher, a gente ia lá, alugava um DVD, pegava, e aí escolhia na prateleira comédia, romance, não sei o quê, papapá. Aí tinha uma mulher que vendia lá um cachorro quente, um podrão, aí sempre comprava, botava, aí eu pedia para botar, ela não gostava de azeitona, põe no meu, não sei o quê. Cara, eu me divertia pra caramba, entregava a fita de vídeo lá, beleza, criou uma utilidade, certo? Só que o Supremo, mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás, passou a entender que serviço necessariamente importaria uma obrigação de fazer algo, se contrapondo às obrigações de dar, né, que a gente tem no Código Civil. Então, o serviço teria necessariamente uma obrigação de fazer. Isso, por incrível que pareça, foi uma revolução, porque tem um tipo de serviço que não tem obrigação de fazer. É uma atividade muito legal, como essa da KU Vídeo. Eu ia lá, pegava um DVD, era uma obrigação de dar, e o outro tinha uma obrigação de devolver, não tinha necessariamente um fazer. Gente, obrigação de afretamento de navios a casco nu, isso é uma coisa que acontece demais. A pessoa aluga um navio sem tripulação, ele tem a tripulação dele. Locação de guindastres, de containers, isso é uma coisa que é uma utilidade totalmente clara.
Mas o Supremo, quando entendeu que só obrigação de fazer era serviço, necessariamente tinha que ter obrigação de fazer, ele concluiu: bom, se locação de bens móveis não é obrigação de fazer, mas obrigação de dar, logo, locação de bens móveis não é serviço, portanto, não pode incidir imposto sobre serviço. E fez uma súmula vinculante 31, certo? E de lá para cá, algumas coisas aconteceram, porque o cara fazia locação de automóveis com motorista. Não tem um fazerzinho aí, não? Né? Locação de navios com tripulação. Não tem fazer? Então o Supremo passou a entender que nessas hipóteses, em que há uma locação de bens móveis impura, porque tem fazeres embutidos, incide o ISS. E outras coisas também, por exemplo, franquia, pessoal. Na franquia existe a locação do direito de você usar uma marca, uma seção. Mas não é só isso, né, pessoal? Quem pega uma franquia da Copenhagen, não é que vai poder botar Copenhagen lá na frente e fazer o que quiser. Tem todo um know-how que aprende, né? Então tem um fazer embutido. Então hoje o Supremo tem entendido que ele teve um acordo em relação a plano de saúde, que o Fux disse: voltamos para o critério da utilidade. Estamos abandonando o critério de obrigação de fazer. Mas isso foi meio os acordos seguintes não seguiram essa linha, tá? Então é uma coisa meio isolada. Então hoje o que se entende é que para você ter um serviço, tem que ter um fazerzinho mínimo, tá? Ainda que não seja preponderante. E tem que estar previsto na lista anexa da Lei Complementar 116, que é a lei que trata do ISS. Essa lista anexa tem 40 itens e dezenas de subitens. Tem tudo que é tipo de serviço aqui. Tá legal? Se tiver aqui, é porque o legislador entendeu que era serviço, dirimindo conflito de competência, tirando dúvidas, trazendo normas gerais em matéria tributária. Então ele tem entendido. Para fechar, pessoal, em relação ao ISS, a gente teve um caso recente, que foi a questão dos cemitérios. Nos cemitérios tem a seção de direito de uso de espaço cemiterial. Por exemplo, meu pai está enterrado no Parque da Colina, aqui em Niterói. Eu todo ano pago 400 pratas lá para o cemitério. Cemitério, eu pago 400 pratas. Aí foi lá para o Supremo discutir o cemitério. A gente não faz serviço nenhum, só põe um morto aqui, pô. É locação de espaço. Aí o Supremo falou: não, tem um fazerzinho embutido aí. Vocês não podem botar o falecido de qualquer jeito. Tem a parte sanitária, tem a parte de conservação, então tem um fazer. E está na lista anexa, locação de espaço cemiterial, beleza? Pode. Agora, tem um caso que vai resolver esse assunto em breve. Tem repercussão geral e trata apenas de cessão de direito de uso de marca. O sujeito tem uma marca, por exemplo, Cemitério Passagem Feliz, e uma outra empresa quer usar essa mesma marca, apenas isso, sem know-how, sem franquia, sem nada. E está previsto aqui que cessão de uso de marca pode ensejar ISS, tá? E aí o que acontece, pessoal? Nesse caso não tem nenhum fazer embutido. É só dar direito do cara usar a marca. Isso é serviço ou não? Se a gente for pensar pelo critério da utilidade, é serviço. Se for pelo critério da circulação imaterial, está tendo um bem imaterial, que é um direito ao nome, né? Um name rights aí da vida, né? Tudo bem. Agora, pelo fazer, não tem nada, não. Aí nessa o Supremo vai ter que enfrentar essa questão. Tá legal? Tirando isso, a Constituição determina que lei complementar estabeleça as alíquotas máximas e mínimas do ISS, isso é feito. A lei complementar 116 estabelece a máxima de 5% e a mínima de 2%. E também a Constituição determina que não vai incidir ISS sobre exportação de serviços. Ou seja,
um escritório de advocacia aqui está prestando uma assessoria a um cliente em Portugal, beleza? E o resultado daquele serviço vai se produzir em Portugal. É exportação de serviços isso. Exportação desonera. Então, imunidade também para exportação de serviços. Pessoal, esse foi o voo rasante possível, tá? Em relação aos aspectos constitucionais dos impostos em espécie. Eu acho que tem muita informação útil aí para vocês. Agora, na aula seguinte, eu vou ler com o pessoal da turma de tributos em espécie os artigos do IBS, que foi um imposto novo da reforma tributária. Quem quiser ficar, é bem-vindo. Quem não puder, não tem problema, tá? E com isso a gente encerra oficialmente nosso curso, tá? Obrigado aí. Adorei dar aula para vocês, de verdade mesmo. Foi maravilhoso, né? E terça-feira, nossa prova, tá? 14 questões.